gente, mais uma quarta-feira aqui com vocês no Projeto Farol e atendendo a pedidos, e não foram poucos. Nós estamos aqui com a Rosa mais uma vez, toda linda, minha parceira de paranormais. Para quem chega agora no Projeto Farol e é uma pessoa mais jovem, digamos assim, como eu tenho consulentes que hoje me procuram de 20 e poucos anos, dizem assim: eu amava você nos paranormais, eu era criança. E eu assim... Eu era criança, então hoje a gente tem um público. Eu tive um vídeo que deu... Quanto que deu de viral? Deu muito, deu 6 milhões de visualizações, um negócio assim. Que aí eles lembraram dos paranormais, as pessoas mais jovens. Nossa! Então, elas foram lá no TikTok, eu acho, viram, que foi uma outra pessoa que postou, viram, lembraram. Então, é legal que a gente esteja aqui, e muitas pessoas pediram pra gente falar um pouquinho, né, dos paranormais, da experiência dela, da minha. Então hoje a gente tem aí algumas coisas para falar. A Rosa vai contar pra gente sobre a borra do café, que eu acho importantíssimo vocês terem uma noção, que tinha chocolate, que tinha não sei o que a gente conversou da outra vez, um monte de coisa e um ritualzinho para esse início de mês, que nós estamos aí iniciando o mês de fevereiro, segundo mês do ano, e ela vai mostrar como é que a gente realizou ano novo. Igual a vida afetiva, nós regamos a plantinha, iniciamos todos os dias, não é? Igual a vida a dois. Né? Um dia água, outro dia... Mas é isso, gente. Então, nós vamos falar um pouquinho também dos paranormais. Obrigada pela presença de todos hoje aqui, principalmente da Rosa, por atender o convite, por parar o seu tempo que você está fazendo, suas ocupações, está sempre dando curso, sempre atendendo, sempre em terapia, e destinou um tempo aqui pra gente. Então, obrigada. Um prazer estar aqui, agradecer também todos aqueles que estão falando com a gente, porque vocês pediram também, olha que coisa boa, né? Primeiro começou com a Selena e depois com vocês, muito obrigada. Nossa, Selena, você já trouxe aqui o assunto dos paranormais, né? O povo achava que era fácil, né? O povo achava. Não, mas nós vamos tentar. A Rosa, ela é mais polida, assim. Eu já sou mais boca, mais descarada para falar algumas coisas. Eu vou tentar me controlar. Mas a gente tinha ali um clima bem tenso, né, gata? Era muito tenso, né? Porque a gente, não só que a gente ia muito cedo para lá, a gente ficava confinado durante muito tempo, né? A gente chegava na produtora, já entregava o celular, qualquer tipo de comunicação, né? Já tapavam a gente, colocavam um negócio e partia para sabe lá onde. Então a gente estava entregue na mão dos produtores, nossa segurança, nossa integridade, estava tudo lá. E quando a gente chegava no lugar, a gente tinha que entender a situação. Então, fora, né, a questão da prova em si, era tudo que era vivenciado ali, antes, durante e depois, né? E tinha a questão de que quando a gente estava ali, né, com os oráculos, na nossa frente tinha mais de 50 pessoas que eram da produção, com um foninho, um gritando, né? Um falando, puxando com o outro, gente falando, e a gente microfonado que não podia nem fazer xixi, que alguém ia escutar o seu xixi em algum lugar. Então, era uma situação, quando a gente estava com o oráculo, não é igual a gente tá com o consulente ali, olhando para o consulente. Focado, nós né? Trabalhávamos com 30% potencial, porque a gente tinha que pegar energia voando, que nem confete, e pegar na pinça ali. Então, não era uma coisa fácil. Pra gente foi bastante desgastante. Algumas pessoas falam, ai, mas aquilo tudo é real, porque não é possível. Além de ser possível, é real sim. E além de tudo, o duro não é a gente matar um leão por dia, né? Eu acho que o mais difícil é desviar das antas, enquanto a gente mata os leões. Então, além de tudo, tinha as fofocas, além de tudo, tinha as jararacas ilhosas ali, né? Uma em especial. Então, a gente também tinha uma administração perfeita da parte da produção, perfeita da parte do SBT, perfeita, uma disposição perfeita de todos, e uma jararaca ali disseminando de doenças ali emocionais, com as quais a gente teve que lidar, todo mundo. E eram muitos ânimos diferentes, né, sim, Selena? Eram muitas pessoas que vinham com informações diferentes, com visões diferentes, né? E também, como você comentou, a coisa de você falar sem saber e acabar sugerindo possibilidades de outras pessoas querer, né? Porque todo reality, né? As pessoas gostam também dos bastidores, dos problemas, das brigas, das fofocas. E você vê que até tentaram muitas vezes inseminar, né? Algum tipo de controvérsia, de disputa, de um monte de coisa, para gerar um clima, para ter, né, também um ibope em relação a isso. Eu não Isso é tinha muito parado para complicado. pensar, né? Nos tempos de hoje, se nós nos engalfinhássemos no programa, Nossa, teria sido excelente. teria.
Nos tempos de hoje, por exemplo, que a Quer baixaria... dizer, seria bom para TV, para coisa, mas não para Não nossa para integridade, nós. é. E aí, o que eu acho que eles, que talvez quem quis disseminar toda essa discórdia, não sei qual que é o intuito dessa criatura, mas se ela pensava isso, ela devia ter lembrado que nós somos seres espiritualistas e que ser espiritualista não está aqui para entrar em embate com o outro. Ou a gente entra numa aliança, ou a gente entra numa congruência, a gente tem que entrar em alguma coisa positiva. Do contrário, você está fazendo o quê com a É muro espiritualidade? baixo, né? Muro baixo. Não faria sentido. E uma coisa que eu falei, lembra que a gente estava conversando aqui? Eu falei, Rosa, peraí, vamos falar isso lá? Para eles saberem. Gente, assim, ó, quando vocês ouvirem falar alguma coisa de alguém, procura saber antes. Não vai atrás. A gente vê hoje as fake news arrastando pessoas por caminhos perigosíssimos. Um dia alguém está totalmente amado, no outro dia aquele alguém está totalmente odiado, destruído, porque uma pessoa foi lá e começou uma bola de neve. Então procura ver ali, que nem eu passei por isso nos Paranormais, eu passei por uma pessoa que tentou me difamar de todas as formas ali dentro, e eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu penso assim, eu tenho tempo do mundo. Ainda bem que eu não morri no meio, né? Que deu tempo de eu assistir isso acontecer. Eu falei assim, eu tenho tempo do mundo. Todos os nós vão chegar no pente. E um dia, as pessoas que escutaram coisas a meu respeito, elas vão me conhecer e vão saber. Mas era uma coisa que eu falei até para uma pessoa de lá muito especial, que eu gosto muito. Eu falei assim, ó, você quer saber quem eu sou? Você não é um bom oraculista? Abre suas cartas. Você vai me dissecar, você vai me mapear todinho, você vai saber. Então era simples, é simples da gente saber com quem que a gente pode lidar e com quem que a gente não pode. Mas eu cheguei lá muito despreparada, não acreditando em mim. E eu acho que as pessoas não acreditaram porque eu não acreditava. E aí eu fui me destacando de alguma forma, e eu passei a acreditar em mim. E aí a gente acaba tomando martelada mesmo, que é normal. Isso acontece, né? A gente teve muitas situações ali, né? Quando eu comecei com você, graças aos deuses, eu acredito, né? Que eu tive uma boa relação com todos, né? Sim. É lógico que a gente tem os mais chegados, você, o Edu, a Briana, que estavam muito... Até para você, né? O Edu e a Briana, também bem próximos de vocês. O Elias, troquei muita ideia com ele, de muita coisa. Acho o Elias muito elegante, muito culto, né? A Lúcia tem um jeito muito materno, muito doce. Então, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma coisa e tudo mais. E a gente percebia que tinha algumas coisas acontecendo além dali, né? As tentativas. E como você falou, a gente não estava ali, né, para entrar numa disputa, num muro baixo. A gente estava ali para trabalhar, mostrar o que é a espiritualidade, como as coisas se renovam, como as energias ficam nos locais, e mesmo porque a gente não fazia a menor ideia de como era esse jogo. Simplesmente disseram que a gente ia chegar lá e tinha que falar o que tinha acontecido. A gente não fazia a menor ideia do que se tratava. E depois, com o tempo, né, porque você fala uma coisa muito séria, a gente chegava no lugar... tudo tapado, etc e tal, soltava a gente lá. Tinham mais de 70 pessoas no set. Todo mundo pensando, vibrando. A história que a gente tinha que contar. Só que no local não tinha acontecido só aquilo, tinha milhões de informações, né? O caso que eu peguei lá do avião da TAM, né? Do acidente do avião da TAM. Imagina, eu cheguei no lugar, era uma população imensa conversando comigo, e eles me mostrando uma casa. E eu nem fazia a menor ideia onde estava. E aí eu falava assim, eu olhava para o céu, eu entrei e saí da casa várias vezes e olhava para o céu e falava, mas meu Deus, o que eu estou procurando no céu? O que eu estou procurando no céu? E eu não me atentei, que era o avião. Mas aqui, o que eu estou procurando? Por que o céu? E o cheiro que vinha daquelas misturas de um monte de coisa, etc. E era muita voz, muita gente, muito socorro, muita coisa lá. E aí eu falei, gente... aqui tem muitas pessoas envolvidas, mas não imaginava que era uma catástrofe, porque a gente nem sabia do que a gente ia... Eu não sabia se era para a gente falar de uma pessoa só, se era para falar da catástrofe, se era para falar o que eles estavam buscando. A gente não sabe, a gente chega lá não é os seus olhos vendados, a gente também chega com uma certa sabotagem positiva, porque o programa confunde a gente de propósito, que é pra gente meio que ter que acionar mesmo. O programa em si, a produção e tudo ali foi sensacional. Maravilhoso. Aquilo é impecável, tudo, o Celso, tudo. O compromisso da SBT e tudo que eles trouxeram pra gente como conforto também na situação foi maravilhoso. Por isso que um embate entre nós, os participantes, estava meio over ali.
Não era Não é. o que da situação. E aí né? o tempo passou, né? Que eu sempre falo, o tempo ele explica tudo. Por isso que eu nem me movo. O povo fala as coisas, eu não movo um músculo, não, ainda não mais com precisa. botox, você não consegue mover nada. Aí eu não movo nada, porque eu falo, o tempo explica. Aí o que a gente vai? Hoje a gente olha, e é só você puxar a capivara da criatura, mas é que eles não sabem muito o nome da pessoa, porque ela tava mais assim, mais apagada ali. Um Mas mistério. é só vocês puxarem a capivara da pessoa e vocês vão. A capivara espiritual, né? De trambique, de não sei o que, de não sei o que lá. E aí dá pra gente saber quem que é quem. Então, aquilo não me preocupou, porque a minha idoneidade se manteve ali dali pra frente. Mas foi difícil, assim, lidar com os olhos, com preconceito, e eu sou tímida, né? Até hoje eu vou na casa das pessoas e falo, gente, eu não sou antipática, eu sou tímida, tá? Mais um pouquinho, e aí e as pessoas achando que eu não me misturava, e eu morria de vergonha, mas enfim, essa foi a minha experiência. A Rosa, isso que a Rosa falou, que ela olhava para cima e sentia, aconteceu comigo naquela das crianças, por quê? Eu não estava entendendo. Eu estava numa casa e eu não conseguia, da menina que foi assassinada pelo primo, e eu não estava conseguindo conectar com a prova, não conseguia. Né? Tanto que olhando a mãe Foi da muito menina difícil, não assistindo foi? na outra sala, a mãe da menina fazia assim, ó, no começo. O que aconteceu? Um belo momento, meu olhar subiu e em cima da porta de entrada tinha um crucifixo. E aí eu lembrei do crucifixo, não posso falar que eu choro, que tinha em cima do berço do meu filho pequeno. E aí a palavra criança veio na minha cabeça. E eu disse, essa prova tem a ver com criança. Quando eu disse isso, a criança conectou comigo. Ela precisava dessa palavra. Ela precisava desse Deu um movimento. comando, né? Eu dei o comando lembrando de outra criança que não tinha nada a ver. E aí ela vem e conecta comigo. E aí quando eu consigo fazer toda a trajetória de achar onde tudo aconteceu. Aí quando você achava o fio, você conseguia ir. Isso. E o mais doido é assim, a gente podia estar falando a maior verdade do mundo. Se não tinha como comprovar, não era válido. Então, quer dizer, se a pessoa falar, não foi assim que aconteceu, foi de outro jeito, ou ela não tinha todas as informações necessárias, como pegaram pessoas que estavam envolvidas de uma forma técnica, como polícia, bombeiro, etc., e pessoas que estavam mais envolvidas a núcleo familiar mesmo com a situação. Mas se a gente não tivesse os elementos que comprovavam o núcleo familiar ou a coisa mais, a perícia, não tinha como comprovar que a gente estava falando verdade. E quantas ligações você não recebeu depois de pessoas que acontecia um fato e falou, quando você falou aquilo era verdade, porque eu estava lá, etc e tal. Mas eram pessoas que não estavam ligadas na comprovação científica da perícia, enfim, e tudo mais daquilo. E aí a gente percebe que muita coisa a gente falou, mas não tinha como se comprovar. Né? Não lembro, você, como a gente fez poucas provas, acho que a gente não chegou a fazer nenhuma juntas. Acho que não. Vocês chegavam, o grupo de vocês chegava no final e ficava enchendo a paciência da produção para ver o resultado? Porque eu ficava, quando que vocês vão falar se a gente acertou ou errou? Ainda não podemos, porque só depois da terceira prova, que compunha um episódio, que a gente podia saber. Meu, aquilo era um desespero, porque era prestar vestibular e não ter gabarito. Com a gente, eles, com o meu grupo, eles não falaram. Eles não davam depois da terceira prova? Nada. Então vocês eram menos chatos do que a única coisa que foi da prova da adolescente, que eu achei que era criança, 15 anos, eu estava 15 anos até para lá, para cá, que eu falei, aqui tem coisa com criança, que é complicado demais. Eu falei, gente, não me põe em prova com criança, pelo amor, nem com bicho, né? E aí eu tive tanto com bicho como com gente, só que não foi para o bicho, né? Mas enfim, a gente foi da danceteria que desabou. Foi engraçado, porque eu, Edu e a cigana, a cigana mais, um beijo para a cigana, um beijo para a Vanessa, amo vocês, amo vocês. Vocês estão no grupo do Sigam Meus Bons. E aí ela falou, aqui tem sacrifício de animal, o Edu também falou, e eu falei, aqui tem matança de animal, mas não é frigorífico, é matança necessária, o que vinha na minha cabeça, matança necessária. E depois a gente foi saber que teve, né, ali no local, algumas oferendas, etc e tal, mas não tinha como ser comprovado, né? E por que a gente achava... Agora, se a gente sentia que não era o caminho, não dava para a gente seguir em frente, porque não tinha como comprovar. Mas umas situações cabeludas, difíceis, e a gente tinha que achar o fio da meada para falar o que eles queriam do assunto referente e o que podia ser provado. Porque não adianta você ver ali o que a pessoa não quer falar, ela não vai admitir, não vai falar, né? Não tem jeito. Tinha coisas que a gente não... Então, você sabe que muitas vezes eu perguntava assim, né?
pode falar isso, ou pode falar tudo? Eu perguntava, porque a gente não tinha direcionamento. Quando eu digo que eles davam mais ou menos o caminho da resposta, não é durante a prova, era assim, passava tudo. Então a gente já tinha se acabava estrepado o tudo. suficiente. Já tinha encerrado, produção, tudo. Não era uma tudo, coisa tudo. que era, tipo, direcionada pra gente. Mas tinha coisas que a nossa própria ética, nosso próprio carinho com as pessoas não permitia que a gente dissesse. Por exemplo, Abrir, né? se a gente vê lá um caso assim de prostituição, de traição, a gente não sabia se a gente podia falar. Às vezes a família da pessoa, que nem no caso lá da prova dos Mamonas, a gente tinha família que eles eram vivos, o pai e a mãe dos meninos, né? Nossa, isso é ética, né, Selena? Aí, se você não vê de abrir, repente bebida, você vê bagunça, você vê droga no negócio, você não sabe se você pode falar, tá de infarto o homem ali. E então você fica numa briga espiritual, emocional, E ética. ética, enlouquece qualquer pessoa. Não foi fácil. A última prova minha, eu só torcia para vir para casa. Nossa, eu também. Eu falei para Deus assim, eu Nossa. posso errar a prova inteira, e acho que sim, errei. Eu posso errar a prova inteira. A única coisa que eu quero ir para casa, abraçar os meus filhos e pronto. É descansar, né? Porque Descansar. era pesado, era muita coisa, como a gente estava de muito disponível, como você falou, a selecionar o que vai falar, porque você, pelo menos, eu acredito, né, que a gente tentou usar o máximo possível da ética, coisas que poderiam comprometer as pessoas, e comprometer pode ser várias coisas. Não vai ficar pensando aí que assassinou, que é só putaria, porque não é só isso. Comprometer a pessoa que a gente acha que é ético, né? E você ficar mais na sua mesmo. Foi uma experiência Para você incrível, foi a né? primeira experiência de TV? Para mim foi a total a primeira. Não, eu já tinha tido experiência na TV, eu prestei 5 anos de serviço para a TV Globo, né? Lá eu fui entrevistada pela Ana Maria Braga, já tinha feito outros programas em outras abordagens, em outras TV, né? Agora, esse programa, como a gente tinha coisa fixa de voltar várias vezes, e geralmente quando ia para gravação era uma coisa mais rápida, meio período, mas lá a gente chegava muito cedo, 6 horas da manhã, Saia de noite. saía às vezes 8, 10, às vezes 11 horas da noite, até chegar em casa, era muito cansativo, a gente passava muito tempo junto, né? Quando ia para a gravação, né? Então, assim, eu tinha já alguma... Então, Selena, eu estou entendendo onde você quer chegar. Eu tenho facilidade em falar. Isso. Para mim, uma pessoa ou 1 milhão é a mesma coisa. Mas eu não fui sempre assim, tá? Então eu tenho jeito. Existe um jeito para mim. Selena, eu era Realmente, gaga, Deus. vesga, imagina a situação, né? Baixinha, gordinha, com o nome de Rosa. Tá ferrada, era bullying toda a vida, né? E eu decidi que eu queria me comunicar. Porque eu percebi que se eu não desse um jeito na minha vida, eu não ia conseguir realizar o que eu queria. Eu adorava o teatro, cantar, música. Agora, como é que faz um artista sem ter público? Como é que faz para você se apresentar? Como é que faz? E aí eu decidi que eu ia desenvolver essa parte. E teve um lance muito engraçado. Eu tinha 5 anos de idade. Olha, igual nós falamos dos papos aqui, né? Eu estava no pré-primário, o nome da minha professora era Dona Eva. Vê como a gente lembra? E eu era extremamente tímida. Tinha um problema, eu falei, gagueira, vesga, né? Usava a roupa que o defunto era maior. Você também? Também, porque a gente não tinha grana. Pobre de marrema. Você usava da prima que passou para outra prima? E às vezes até de quem a gente não sabia quem que era. Mas agradeço por tudo isso, porque tudo que foi possível fizeram pela gente, né? E aí eu estava na escola, eu não conseguia ter amizades, porque você tem traço de caráter de esquizoide. Eu também tenho. O que tá? é isso? A gente tem traços de caráter. Então tem esquizoide, tem o masoquista, tem o rígido, tem o oral, que é o que fala, eu me tornei muito oral, e o psicopata, que não é a doença, E tá? não é o meu. Não é a doença. Não, a gente tem que ter o traço psicopata. Não, tô Psicotapa, brincando. né, Dizem filho? que o meu signo, inclusive, é o mais de todos. Não, mas a gente precisa. O psicopata é aquele que sabe dizer não, é aquele que tem foco. A gente tem todos. E só que dependendo de cada um, a porcentagem aumenta ou diminui. Jura que Então, é isso? quando a criança é esquizoide, é aquela pessoa que gosta de ficar mais na caverna. Tipo você. O masoquista é aquele que sofre sozinho. O rígido é aquele que tem tudo é muito certinho, certinho, certinho. E desenvolve quando? Porque a gente vai desenvolvendo as nossas conexões cerebrais, conforme o cérebro vai enviando a comunicação através da nossa coluna. Então a gente desenvolve primeiro o mental,
depois o oral, e o rígido é quando chega a hora do cocôzinho, sabe, o piniquinho? Que é a fase anal da criança. Que é, exatamente. E aí cada um tem um tempo e não existe o controle exato daqui. A criança muitas vezes ela quer fazer no piniquinho, mas ela não consegue porque ainda não tá as conexões dizendo, vamos fazer cocô, vamos fazer Que cocô. é onde entra aquele trauma da repressão. E aí o pai fala, tem que lembrar, tem que... Só que assim, a gente não pode culpar pai e mãe, porque hoje a gente tem informação. Antigamente não tinha informação. Como é que pai e mãe ia saber disso? Não sabia. Então o pai e mãe que queria o filhinho livre, com a calcinha limpinha para poder sair, passear, ir na escola. Preocupação de educar o filho, né? E aí que vai trazendo as coisas. Agora a gente tem um pouco, todos nós temos todos eles, né? Agora aquele que é o psicopata é aquele que não é a doença e não é o serial killer, que as pessoas falam, não, psicopata, todo mundo já acha que é o serial killer. Não, o lugar que tem mais psicopatas são os grandes diretores e empresários. Eles passam por cima e faz o que tem que fazer. Tem uns até que matam. Segundo os filmes da Netflix, até que matam. Mas são pessoas que dizem não, que se precisar puxar o tapete de alguém, puxa. Se precisar fazer uma coisa, vai e faz, entendeu? E isso não é ruim, porque muitas horas num enfrentamento você tem que saber dizer um não. Se você diz sim para todo mundo, você não tem tempo para você. Se você não foca, ficar cuidando só da vida dos outros, como é que fica? Se você não tem a tua parte mais introspectiva, você fica só no oral, é só papo. Então, a gente precisa de todos. Só que, às vezes, a gente vem mais com um. Então, eu acredito que você tenha, pelo que você está me falando, não é uma análise, né? Uma leitura corporal, uma análise, porque você está me falando que você tem esses traços do esquizoide, que é o mais da caverna. Quando eu era criança, não sei se você era assim, eu odiava chegar em festa. Por quê? Porque todo mundo vinha cumprimentar. Ai, que inferno que era. Se eu pudesse participar da festa, né, Joãozinho? Meu filho, a mesma coisa. E assim, eu não gostava que vinha me beijar, me tocar, entendeu? Eu só gostava de proximidade quem gostava, de quem eu permitia. E era muito difícil, porque todo mundo queria beijar, pegar nas bochechas, ai meu Deus do céu. E era uma coisa complicada. E não é que você é ruim, que você é snob. Você não tem essa habilidade, você vai desenvolver se quiser. E foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu preciso desenvolver. Eu nem sabia que tinha esses nomes, né? Aí, quando eu tinha 5 anos de idade, na escola, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu escutei, estava na classe e, de repente, eu levantei, fui na frente da classe e declamei um poema de Olavo Bilac, A Rosa e o Rio. E aí a professora ficou espantada. Aí eu pedi para ir no banheiro, eu não pedia para ir no banheiro, porque eu tinha vergonha de levantar e pedir para ir no banheiro, porque todo mundo ia chamar. Olha que horror, que horror. E aí, isso tinha 5 anos de idade. E aí me deu esse ciricutico. Aí chamaram minhas tias, que a gente foi criada pelas tias, né? Para ver o que era, o que tinha acontecido, que eu ter aquele acesso de conversar, de sair, nananana. Foi aquele momento passou. Aí fiquei nova mocoronga, pamonhada, né? Quando eu tinha 14 anos, a mesma voz veio e falou, Roseliana, chegou o momento. E naquele momento, como se tivesse ligado uma luz, eu voltei a ser aquela criança que eu fui com 5 anos naquele pequeno momento. É uma coisa muito doida. É muito doida. É muito compreensível. E aqui estou eu, né? Nunca imaginei quem me conheceu quando criança que eu estaria falando, desenvolvendo. Nunca, nem eu imaginei. É engraçado como eu sou uma pessoa de muita fé, né? Para mim, Deus é uma coisa que enfim. Aí, o que eu entendo disso é que Deus, ele é meio aquariano, eu acho, assim, né? Porque ele gosta de causar, assim, o senso de humor dele é um senso de humor. E aí eu brinco com ele, eu falo assim, eu só vou porque eu sei que se eu for, vai dar certo, e é porque o senhor garante, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Sempre, a minha conversa com ele assim, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. Agora, quando chega lá, o senhor me explica. E até eu tava conversando, que eu era assim, né? Eu tinha uma amiga só na escola, e quando ela faltava eu tomava lanche no banheiro, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era uma pessoa que só tinha uma amiga, porque eu não sabia fazer amizade. Tem uma inabilidade ali, né? E só que Deus é tão aquariano, o que ele faz? Ele me faz cantar em banda de rock. Aí minha vida foi atravessando, eu fui sendo convidada a ficar em evidência em situações, todos os sentidos. Né? Eu virei ginasta, aí dentro da ginástica eu comecei a ganhar muita medalha, então eu tinha que subir no pódio, e tinha que ser aplaudida por um monte de gente, e saía carregada de medalha na mesma competição.
E aí meu pai falava, não, então agora você vai entrar com essas medalhas todas na pizzaria, porque não levava a gente comer um pastel. Mas quando ganhava as medalhas, né, pai? Era o Quando meu ganhava, troféuzinho. aí até pizza ele pagava pra gente. Aí entrava lá com aquele monte de medalha, evidência de novo. Daí você vai pra USP e você tem que fazer seminário, e lá o seminário era em francês, porque eu fazia francês, eu tinha que falar em francês, num monte de gente ali me assistindo. Aí eram os seminários. Aí saía do seminário, eu tive um monte de banda de rock, tive um monte de coisa, ganhei um monte de troféu de música. Aí virei professora. Quando eu virei professora, você tem que estar em evidência o tempo inteiro para 45 por sala, 5, 6 aulas por dia. E no final do ano era chamada para Paraninfa todos os anos. Então eu só podia estar de brincadeira com a minha cara. Não tinha eu não tive escolha. Então, belo mas dia eu a tua estava nos força, a tua Paranormais. força interior, a vontade de superar te levou para a superação. No consciente, você estava evitando essas situações, mas o teu inconsciente te levou, e eu particularmente percebo a sua timidez, com todo respeito, as limitações, né, dessa timidez, com todo respeito. Mas você é uma ótima comunicadora. Você cumpre o teu papel, você fala, você cativa, porque comunicar não é só falar. Comunicar é se fazer entender, e você faz isso muito bem. Você pode não ser espalhafatosa, lá, Roseliana, mas você se comunica muito bem e você passa o teu recado. E isso que é o importante, porque todo mundo acha que comunicar é falar. Não, é fazer-se entender. E isso você faz muito bem. Tô errada aqui, gente? Eu tô falando bobagem? Tá aqui a plateia aqui, Temos né? uma plateia Tá vendo? doida. Mas é bem por aí mesmo. E a gente aprende a superar, Selena. E quando a gente percebe que a gente vai saindo, né, das nossas limitações, que a gente vai harmonizando, né, esses nossos traços de caráter, que a gente vai evoluindo, e até por decisão. Eu tenho dificuldade disso, o que eu posso fazer para isso? Para timidez, lá. Você poderia tomar floral, que tem florais que são excelentes para ajudar na timidez. Fazer curso de teatro. Anotem aí. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Anotem aí os florais que ela vai passar, e ela também faz floral. Você elabora floral para as pessoas que eu sei. Eu faço a indicação dos florais, sou terapeuta floral, né? Ou seja, ela vai te fazer uma anamnese, assim, o nome disso? A gente faz uma consulta, pode ser com anamnese, se quiser, né? Mas uma consulta, a pessoa vai falando as dificuldades dela e a gente vai trabalhando com os florais. Os florais, o que eles fazem? Eles despertam a qualidade adormecida. Por exemplo, você, né, que tem essa timidez, vai criar o quê? Olha que eu vou falar, hein? Vai criar o quê? A coragem de se expor, de se expressar, a coragem de se colocar para o mundo, né? Você sabe de cabeça agora um floral que para quem é tímido sofre disso para indicar? Mimosinha, florais de Saint Germain, porque a gente tem vários sistemas, no tá? de Bá seria o Mimulus. Seria o Mimulus, equivalente ao Mimulus, né? Eu gosto muito do Saint Germain porque ele é a nossa flor, né? A flor brasileira, né? Não que os outros sistemas internacionais são muito bons. Floral de Bach eu amo, porque é o primeiro sistema, mas eu gosto muito de trabalhar com o Saint Germain porque tem a energia da nossa terra, né? Um mimosinha seria muito indicado para as pessoas que têm muita falta de perseverança, o Sergipe, dificuldade de perseverar, procrastina demais, não tem firmeza, e isso ajuda. O goiaba para dar coragem, né? Olha só, né? O canela também para fortificar. Então tem algumas coisas que podem ajudar muito. Outra coisa, eu fiz aula de teatro, eu tenho 3 prêmios fazendo monólogo, né? Imagina, eu já fui pro tratamento de choque, falei, vou me inscrever na escola de teatro, quase morri de vergonha. Foi numa escola antiga chamada Emílio Fontana, não sei se vocês vão lembrar disso. Na primeira aula me mandaram imitar um cachorro, eu subi no palco, imagina, eu de 4, latindo, abanando o rabo. E aí a professora disse, pode sentar. Você sabe quando que eu faço uma coisa Não, imagina eu, primeiro dia, perdi a vergonha ali, nunca mais. Bem, eu aí, vou tentar em casa isso hoje. Não, o que ela fez, a professora? Ela fez assim, ó. Então você viu um cachorro poodle, só com o dedo ela mostrou o cachorro. E eu ali de 4, levantando a perna, fazendo xixi, latindo. Não precisava, era só você fazer... Entendi. Entendeu? E aí, dali, eu falei, não dá pra ter vergonha, porque eu já passei mico demais aqui. E assim foi, show, né? Gente, vocês estão gostando? Eu tô fascinada. Todas as vezes que eu encontro com a Rosa, é sempre esse mesmo sentimento. E haja causa, hein? A gente tava conversando no comecinho, né? A Rosa falou assim, que ela tava aqui... Ela disse uma coisa que ela me fez pensar muito, que ela tava aqui por mim. Ela disse que a gente devia uma coisa uma para outra, ou um início, alguma coisa. Eu não sei se devia, eu não sei explicar como que é o negócio. Mas eu entendi perfeitamente, porque eu tô aqui por ela.
Esse fascínio que vocês estão vendo, essa coisa que ela exerce sobre a gente, é muito ela o tempo todo. O tempo todo. Aí, de vez em quando, quando a coisa conversa, quando a coisa relaxa, quando a coisa é mais assim, ela é boca suja, ela é extrovertida, ela brinca e tal. Mas na maior parte do tempo, ela tá ensinando a gente. E não é uma coisa que nesses dias eu fui na E igreja. aprendendo também, Gente, viu? Eu sim. aprendendo também. Tudo aqui é troca, hein? Eu fui numa igreja, gente, como eu queria dormir, aquele homem falando, que eu adoro Meu igreja, vocês Deus. sabem. O homem falando, e eu louca pra ir lá, lá atrás, na secretaria, e falar, quando que vai trocar o cara? Quando que vai trocar o pastor, que eu não aguentava mais? Mas por quê? Porque ele transmite a coisa sem conseguir tocar a gente com a coisa. Nas conversas com ela, você se sente tocada. Ela começou agora lá, o esquizódio, não sei o que lá e tal, ela começou, já comecei a montar na minha cabeça, já achei a família inteira, já achei os amigos, já achei todo mundo dentro daquelas características, né? Sensacional, Rosa. Mas gente, que a gente fala de assunto. Se deixar, a gente vai falando e a gente vai flutuando em assuntos para lá e para cá. E aí, quando eu falo, né? A gente vai fazer uma leitura de oráculo e a pessoa acha que é só significado de carta e acha que é só tiragem. Mas se você não conhece você, o que eu falo, gente, não é bobagem. Você conhecer um pouquinho só de personalidade, de trás de cara, um pouquinho de neurociência, como funciona o teu corpo, principalmente na questão do amor, né? Que a maior audiência nas leituras de oráculo é os problemas de amor, não é? Em primeiro lugar é amor, dinheiro e saúde, espiritualidade, né? Que são os mais procurados. A pessoa não faz ideia da diferença da biologia homem e mulher, não entende o processo da paixão, né? Quando você está apaixonado, o seu cérebro é ativado e liberado no seu corpo a mesma quantidade de hormônios e a mesma parte do cérebro quando você está demente. Isso explica Então, muita coisa. explica, sabe por quê? Quando você para o que a pessoa fala, eu não sei o que eu vi naquela pessoa, eu só podia estar louca com aquilo, não é Mas assim? isso na questão da paixão, não na questão do amor. Da paixão. Uma paixão, ela dura de 8 meses a 2 anos. O resto é opção, porque você desenvolveu o amor. E amor, olha, gente, vocês me desculpem. Mas é o amor que é o da demência ou da paixão? Não, a paixão. Amor é algo. Aliás, tudo no universo é amor. E aí a pessoa quer pegar o amor e direcionar para uma única pessoa. Direcionar para uma única causa, se é um sentimento enorme. Aí coloca as coleiras da religião, da sociedade tal, e fala do casamento. Não sou contra casamento, não estou mandando ninguém trair. Que depois fala, a Rosiliana fala, não, não. Não é isso, né? A nossa natureza é mais para amar. Você pode amar todo mundo e deve. Agora, dormir com uma pessoa é outra história. Casar, ter filhos é outra história. Agora, amar, deveria amar todo mundo. E às vezes a gente ama simultaneamente mais do que uma pessoa. E aí você escolhe, dependendo do acordo que você tem com o parceiro ou com o parceiro, se vai ser monogâmico, se vai ser poligâmico, o que vai ser, né, da situação. Mas isso são escolhas. Sim. Como é que pode pegar um sentimento tão grande? E aí a pessoa está lá enlouquecida, raspando a gengiva no asfalto, apaixonada, né? E dali passou 8 meses, de repente um pouco mais alto, 2 anos, né? E ela fala, nossa... O que eu vi naquela pessoa, onde é que eu estava com a cabeça? Justamente. E aí, quando ela entende que a paixão é uma coisa gostosa, quem é que não gosta de se apaixonar, Selena? Todo mundo adora. Mas ela tem um período biológico, uma bioquímica que funciona ali. E aí ela vai entender que ela vai ter que conviver com aquela pessoa saindo da lua de mel. E não é porque a pessoa é diferente, é errada, que ela não pode ser amável. Porque as pessoas só querem amar o bonito, o certo, o poderoso. E não é assim que a vida funciona. Porque todo mundo tem as qualidades, todo mundo tem tudo. Então fica um amor... Ai, amor incondicional, mentira. Eu amo ele, mas ele usa um sapatinho desgraçado. Eu amo ele, mas a mãe dele... Eu amo ele, mas ele não podia fazer isso. Então, é tudo com condição, não é incondicional. Não, é só né? com o filho e que a é gente incondicional. viaja na maionese, né? E mesmo assim, a gente tem expectativa sobre filhos. Tem. A gente É que a gente tenta não acaba ter. colocando debaixo do tapete por amor, né? Sim, Mas... e até porque a gente conhece algumas coisas que muitas vezes nossos pais, nossos avós não tiveram condição de conhecer, né? É mais ou menos por aí. Nós a gente está aqui falando e Rosa, vendo... deixa eu te perguntar rapidinho, que a gente tem ainda que pôr os signos e eu sou meio descompensada aqui de organização. Já que a paixão tem um prazo para durar, e a desintoxicação da abstinência dessa paixão quando uma relação acaba? Então, Tem prazo? é que nem remédio, como qualquer outro processo, né? Vai depender o quê? Do empenho e da preparação que a pessoa já tem. Tem pessoas, por exemplo, no luto, que ela em 2, 3 meses já está se recuperando, dependendo, lógico, do grau do luto, se alguém é muito próximo, distante.
E tem pessoas que morrem junto e nunca mais recuperam. Então, muito também é escolha. Então não tem um biológico nisso. Não tem um biológico nisso. Você é que vai ver. Tem pessoas que gostam de sofrer. É loucura? É. Mas toda vez, presta atenção, toda vez que a gente tem uma dor, uma dificuldade, uma sofrência, como dizem por aí, você tem um benefício. Aí, uma pessoa numa cadeira de rodas, ela tem algum benefício? Tem. Porque ela trabalhava muito e como ela não quer que as pessoas julguem ela prefere ter uma doença para não dizer que ela não quer mais trabalhar. Ah, eu passo o dia passando, cozinhando, blá, 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 e ela não quer. E como ela não quer assumir isso, ela se dá um problema. Não estou dizendo que é todas as pessoas, estou dizendo que são possibilidades e como o nosso inconsciente traz para a gente realidades até que a gente não quer conscientemente e às vezes difíceis, ruins, de doenças pesadas, situações muito pesadas por conta disso. E uma pessoa também manipuladora, por exemplo, ela quer controlar tudo. Ela quer mandar, ela quer fazer controlar tudo. Aí, quando ela está na cadeira de rodas, as pessoas têm que avisar a hora que vem que vai, tem que dar as coisas para ela. Então, é uma forma dela controlar também as coisas, né? É uma pessoa que aprendeu a ser vítima. Ela adora reclamar. O que é reclamar? É ficar clamando várias vezes o que ela não quer que aconteça. Então ela fica reclamando. E você pode perceber que todo mundo que reclama nunca reclama sozinho. Você tá hoje em dia não tem quase fila de banco porque tudo é online, né? Mas lembra antigamente quando tinha fila no banco, que as pessoas até fumavam no banco, jogavam a bituca no chão. Você lembra disso? Uhum. É. Então, e aí a pessoa fala assim, nossa, a fila não anda. Quando alguém reclama, reclama alto porque ela quer o quê? Ela quer apoio. Apoio, né? Ela quer apoio. Então ela cria uma egrégora para que aquilo não aconteça ou para ter que confrontar com E a alguma pessoa coisa. que fala sozinha para você ouvir? Aquela pessoa que quer falar mal de você, aí sai resmungando, dá as costas para você e começa. Você quer falando porque é uma coisa que ela quer que você escute, ela quer uma rede de apoio com você também. Ela quer uma rede de apoio ou ela pode estar de várias formas, ele também desfazendo de você, porque ela está cansada, às vezes, de repetir a mesma coisa, ou ela pode não ter, ela quer falar, mas não quer confrontar, porque às vezes não funciona, ou às vezes fica violento, porque aí tem várias coisas que podem ser, né? E muitas vezes a pessoa, ela faz aquilo também para chamar a atenção. Então eu vou sair falando, porque aí a pessoa vem atrás de mim, eu ganho a parada. Pode ser muitas coisas, né? E aí, como eu falei, aqui eu dei um exemplo. E toda vez que a gente tem uma dificuldade, sempre tem um benefício. Eu quero dar certo na vida. Para cada um tem um dar certo. Para um dar certo é ser rico, o outro é casar, o outro é ter saúde. Cada um tem um dar certo na vida, né? E aí eu me auto-saboto, porque se eu der certo, eu vou ter que confrontar com a minha família. Se eu der certo, né, eu vou me sentir mal por ter conseguido e o outro não. Se eu der certo, como é que eu vou viver com essa fama de gente me enchendo o saco? Ou vão me sequestrar, porque aí eu vou ser famoso. Então olha o que a gente faz com a gente, né? E como a gente deixa de fazer também, como a gente tem um benefício. Então vamos lá, eu não arrumo ninguém, mas eu tenho a atenção de todas as solteiras encalhadas. Você pode perceber. A tua média é as 5 pessoas que estão próximas de você, faz um balanço. Você é mais ou menos a média disso. E aí, quem é encalhado, com todo respeito, né, gente? Quem não tem relacionamento ou não consegue ter um relacionamento, está sempre reclamando. E aí a realidade vai gerando aquela força da reclamação. Todo mundo é igual, então tem aquela vibração. Essa pessoa precisa o quê? Parar de pensar que o homem é tudo igual, que é o que todo mundo fala, sair dessa realidade energética e ir para uma outra realidade onde homens e mulheres funcionam bem, se dão bem, têm acordos, amor, afeto, sei lá eu que a pessoa quer da vida, né? Agora ela tem um benefício, porque aí a culpa é do homem, que o homem é tudo igual, não é responsabilidade dela. Às vezes já deve ter acontecido com você, né? Que a pessoa, acontece nas leituras, né? Chega para você e pergunta se vai casar. Você fala que não. A pessoa não volta mais, porque ela não ouviu o que ela queria ouvir, né? Aí você fala assim, mas você não vai casar, sabe por quê? Porque você tem uma programação familiar. Olha a história da tua família. Ou a pessoa é muito chata, é ciumenta, e aí trata os ciúmes, não vai fazer amarração, trata os ciúmes. Não estou dizendo que não é para fazer que amarração é errada, estou dizendo que trata na origem, né? E às vezes ela tem uma programação familiar terrível. Aí você olha para ela, desde que ela começou a pensar em namoriscar com alguém, ela tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade, não deu certo. E ela vem
se relacionando com várias pessoas diferentes, mas no fundo é igual. Aí eu costumo brincar, né? Que a pessoa mudou o vagão, mas o trem é o mesmo, o destino cai ali. Sim. Cai ali. Só troca o corpo físico, só troca a idade, o nome, mas a situação é a mesma. Aí ela olha e fala assim: nossa, mas todos me traem. Ou eles não me assumem. Namora 2, 3 anos, mas nem conhece a família. Ou até às vezes casam, têm filhos, mas tudo é para a família dele. Ela não é incluída, né? E aí tem uma programação. Aí você fala: olha a tua história. Aí você vai olhar, todas as mulheres da família, mesmo casadas, sofrem de solidão. Olha que coisa incrível. Aí você vai ver, a maior parte dos homens da família tem um problema de uma dependência, por exemplo, de álcool, né? Então, olha que coisa doida. Em toda geração tem alguém que tem uma morte violenta ou alguém que nasce criminoso, né? E é um cara legal e vira um criminoso, né? E aí a gente trabalha em cima dessas programações. Essas programações nos tratamentos com você tem como desprogramar. A gente tem vários trabalhos, um dos mais conhecidos é a constelação familiar, né? Que trata não só em relacionamento, né? Pessoas, por exemplo, que lutam, você já deve ter pegado um monte de caso assim, que quando chega na hora da promoção acontece alguma coisa, ela não é promovida. Ou a pessoa, quando ela vai comprar uma empresa maior, ela perde tudo. E aí você vai ver o pai dela, mais ou menos com a mesma idade, aconteceu aquilo. Porque eles falam doença hereditária. Lógico, se você tem pensamentos iguais, você vai ter uma genética igual. Já vem o que eles falam de genética. A gente tem que entender, né? A gente não herda só a cor do cabelo da mãe, os olhos do pai, o jeito da tia, a chatice da avó. A gente herda também as memórias. E a gente traz. Agora, imagina nossos primórdios, homens das cavernas, né? Eu tento explicar isso para o meu filho, ele não aceita. Eu falo que a gente herda a memória genética. Sim, cada célula nossa, tudo. Você vê que eu nunca fui atrás disso, mas é uma coisa que me interessa desde sempre. Ele não acredita de jeito nenhum. Eu tenho que explicar porque a geração de hoje é uma geração diferente. Então, mas isso tem que ser explicado. Que ela tem uma escolha em relação a isso. Ela pode escolher melhorar quem ela é, ter uma versão, desenvolver quem ela é. Ela não precisa ter o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, ela pode escolher coisas diferentes. Não é ela deixar de ser quem é ela, mas só tem um jeito de você entender que você tentando, percebendo, escolhendo, agindo de forma diferente, que às vezes você está numa posição que não é nem confortável para você. Porque a zona de conforto não tem nada de confortável. Não tem nada, é a mais desconfortável. Eu vejo, assim, quando a pessoa tem dificuldade de entender, que nem a maior dificuldade que eu tenho, às vezes, é de explicar para a pessoa que ela não encontra um parceiro, uma parceira, porque os pais dela não querem. Porque senão ela vai deixar de levar no médico, vai deixar de levar muito caso assim. No mercado. E então, não é que eles queiram o mal da filha, ou do filho, mas eles não querem perder esse vínculo. E muitas vezes, geralmente, está no inconsciente, Selena. Eles e nem o falam. filho, quando você fala que o pai e a mãe, você dá uma puxadinha e fala: olha, talvez, dá uma olhadinha em como é a ressonância e tal. Você vai entrando nas coisas, alguns aceitam, né, e entendem. Alguns até falam: nossa, você descreveu a minha vida. Quando a pessoa já tá por aqui e tá sufocada. Mas a maioria não gosta muito quando a gente fala dessas relações paternas e maternas. Não, e você pergunta, como era o relacionamento do teu pai com a tua mãe? Ah, eles são casados 50 anos. Não é isso que eu quero saber. A sua mãe era solitária? A sua mãe era amarga? Ela com o teu pai se davam bem? Ah, meu pai traía, mas também a minha mãe. Aí já você vê que tomou partido do pai, né? Então aí aí ela casou com o pai. E aí muitas vezes andam em relacionamento porque ela não é sexualmente, é mentalmente, ela se acha melhor do que a mãe. E aí ela não está disponível para o relacionamento. Ela até casa, tem filhos, e aí o marido trai. Eu não estou dando permissão para ninguém trair ninguém. Deixa eu avisar. Tô falando como o inconsciente da gente funciona. E aí o que acontece? Como ela não está disponível, o homem sente que não pertence à família dela. Porque é assim, muito simples a explicação, tá? Papai e mamãe vieram antes. Eu estou aqui, papai e mamãe estão atrás, certo? Quem está do meu lado é irmãos e esposa. Quem está na frente são os filhos. Se eu ficar olhando para trás, eu não consigo viver a minha família.
e não consigo cuidar dos meus filhos. Você não vê que tem família que as avós cuidam das netas? Aí a mãe, quando vira avó, cuida da neta, mas enquanto ela era mãe, era a avó e cuidava. Então, olha como é mais sutil essas coisas para a nossa familiar. E a mesma coisa acontece com isso. Então, ela está olhando para o relacionamento do pai e da mãe e não está olhando para o dela. E aí o marido sente falta de trair. Eu não estou dando permissão para trair, estou avisando. E aí ela fala, ele me traiu, mas porque ele não se sentia pertencendo e ela não estava disponível para aquilo. Eu não estou passando mão em traição. Não, e o pior é que eu consegui identificar um lance desse na minha própria vida. Acabei de identificar. Não, tem um monte. E às vezes a filha, por exemplo, o filho é casado com a mãe. E aí ele casa, tem filho, mas é assim: precisa comprar um apartamento para a mãe e um para a família dele, a esposa e os filhos dele. Ele vai e compra para a mãe. A mulher está morrendo seca na cama, mas a mãe deu um peidinho lá na casa dela. Ele vai cuidar da mãe e não da mulher. Aí a mãe muitas vezes se intromete o tempo. Começou a achar os problemas, né? Não tinha problema, mas ele começou a achar, né? Te peguei. Tô falando. Que hoje, gente, eu conheci uma pessoa que falou, olha, eu nem sei o que eu tenho que trabalhar. Eu não posso reclamar. Foi assim mesmo. Não posso reclamar de relacionamento, de trabalho, nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu precisei viver 53 anos para conhecer uma pessoa, para ouvir isso dessa pessoa. Ela falou, ele sente a vida boa, ele sente... E não é uma pessoa que está escondendo nada. Ele... sabe o que é? Eu vejo uma pessoa agradecida. Agradecida. E eu me sinto agradecida por conhecer essa pessoa agradecida aqui, entendeu? E é por aí. E a gente não consegue entender como o nosso inconsciente faz essas coisas, entendeu, Selena? E aí trabalha-se, como eu falei, aí não sabe nada sobre nada e quer ter bom relacionamento, mas já traz uma história. E não é só com relacionamento. Empresa. Tive um cliente meu interessantíssimo, que ele, muito jovem, conheceu um senhor que gostou dele e falou, vamos ser meu sócio. Em um ano, ele saiu de um miserável para o dono de uma empresa. Em um ano, ele casou e comprou uma casa imensa. Viveram juntos. O senhor ficou velho, passou para a filha. Ele com a filha não deu certo, desmancharam a sociedade. Nem o velho e nem ele prosperou. Vamos lá para a constelação, trabalhar na constelação. Aí descobrimos, ele amava esse senhor como um pai. E quando se separou, ele achava que estava devendo para esse senhor alguma coisa. E ele, no inconsciente, não achava que era justo ele ainda estar jovem e poder fazer dinheiro, e o senhor que estava velho, adoentado, não poder. Então era como se ele precisasse, não precisava, mas na cabeça dele a permissão daquele senhor para ele seguir o caminho. Depois que fez a constelação, ele começou a prosperar. E na constelação então, vocês a cabeça da gente é uma conseguem? loucura. Não, porque a gente não sabe de onde vêm as nossas travas, os nossos medos, aquilo que está travando, a harmonizar a situação, né? Você sabe, vou contar um segredo. Eu tô Ai, meu Deus do matriculada. céu. Não, é coisa leve. Hoje eu não vou xingar ninguém. Eu tô matriculada na pós-graduação de constelação. Não eu é consegui fazer maravilhoso? uma aula até agora, porque eu não consigo ter tempo para me conectar com a galera e tal. Mas eu me matriculei tamanho, e aí vocês já podem ir pegando a rosa, entendeu? Tamanho o resultado que isso dá. É uma coisa da noite pro dia. O que se impressionante. resolve entre a constelação familiar, o próprio nome já diz, e aí acho que entra aquilo que você falou, do que está atrás, do que está do lado, do que está na frente. A coisa se resolve, assim, em 2 sessões, às vezes não só na primeira, Olha, geralmente né? é uma sessão, né? Porque ela é muito focada. É que às vezes tem que constelar várias pessoas da Às família, vezes a né? constelação também ela é muito grande, longa, e às vezes o público não consegue ficar muito tempo. Uhum. Eu já tive que fracionar, porque a gente foi voltando nos antepassados até o tataravó. Só que teve que voltar na linhagem de um e de outro para ir resolvendo tudo. E às vezes no meio do caminho tem lá um bisavô mais teimoso, que não quer dar braço, não quer chegar, e a gente não muda as pessoas. A gente, através das técnicas da constelação, você tem a habilidade, lógico que tem as nossas falas para resolver, que são falas técnicas pensadas em como vai ser, né? Os diálogos construtivos, que a gente não vai falar de perdão, ninguém vai brigar com ninguém, né? Então a gente tem que conduzir a constelação com palavras que vão trazer um efeito no inconsciente da pessoa, né? Porque tem gente que vai fazer a constelação, briga lá, é terreiro. Não tem perdão, né? Eu lamento o que eu fiz para você, sinto muito se eu te magoei, né? O que você me deu, eu dou conta, né? Então, coisas que a gente vai trabalhar sem desarrumar. E às vezes tem um outro que não quer, que não vai, e às vezes está pendendo ali, enrolado. E
Nossa, se for contar a história de constelação, a gente passa 55 dias falando, porque cada história é uma mais linda que a outra. 55 dias falando. Porque é uma história mais linda do que a outra, Selena. Deixa eu pedir só para vocês colocarem a cidade de onde vocês estão, o país de onde vocês estão, colocarem aí um joinha pra gente, curtir, compartilhar, porque isso traz luz para a vida de um monte de gente. Peguem os contatos da Rosa que também vão estar na descrição. Ativa o sininho que tá aí para vocês serem notificados dentro do Projeto Farol cada vez que a gente estiver ao vivo, todos os dias na parte da manhã às 10, né? A galera do Farol é sempre às 10, Sempre né? às 10, sempre às todos. 10, 20 para meio-dia. A gente espera que seja às 10. Né? Nossa expectativa, nós chegamos lá ainda, algum dia, mas em tese, às 10 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E aí eu vou fazer as previsões para essa semana dos signos para vocês, a energia, não as previsões, porque a previsão é muita gente que faz, né? A energia. E também coloquem embaixo tudo aquilo que vocês gostariam de saber da Rosa. Depois ela vai ler os comentários, ela vai poder direcionar vocês às melhores terapias que ela tem, aos melhores cursos que ela tem. Qual que é o bairro onde você faz seus... Então, é tudo online. Então, Agora onde não você tá estiver tendo no mais. mundo, e à noite é interdimensional, né? A gente vai para outras esferas. Mas é tudo online. Então, qualquer lugar do mundo que você estiver, é fácil de me encontrar, é fácil falar comigo, independente do fuso horário, fala com eu que eu dou um jeito. Pronto. Pronto, vocês conseguem, ela encontra, ela é uma pessoa super flexível. E o fato de eu ter trazido ela aqui é porque eu acredito e acredito eternamente que ela tem muita coisa. Como ela disse, são muitos dias, é uma vida. Trabalhar com a espiritualidade é uma missão difícil, polêmica, que faz com que nós rompamos nossos próprios limites, faz com que nós tenhamos que nascer todos os dias, e nascer uma vez já é um parto, imagina um parto diário, e é isso que a gente vive, e no meio de matar todos os leões, a gente tem que desviar das antas, e sempre há uma estratégia que a gente tem que criar nova em cima. Então, para você que valoriza a espiritualidade, para você que gosta de um trabalho como o nosso, todo o nosso carinho, todo nosso amor e devoção, porque é parceria, né? Parceria espiritual são os pontos que se unem, então é maravilhoso. Vou fazer aqui, a Rosa não conhecia isso daqui. Não. Nossa, eu tô encantada. Ela tá encantada. Negócio. Vamos tomar o nosso LSD? Falei, nossa, é barato, o que é isso? Isso aqui dá um barato, ó, tá Eu vendo? achei assim uma coisa excepcional. Ela falou, é umas folhinhas. É uma folhinha, Aí imaginei gente. folhinha de árvore, sabe? Uma coisa assim, a decor. Aí era uma folhinha mesmo, nossa, que coisa incrível. É que como a gente vai falando muito, vai ficando com a boca seca, entendeu? Vamos fazer aqui as previsões, então. Vai pensando aí alguma coisa, se você quiser passar pra gente um ritual para fevereiro e contar pra gente um pouquinho de como funciona a borra do café. Opa, posso falar do ritual já ou você vai ler primeiro? Eu vou ler primeiro, que assim a gente... Mas vai interagindo aqui embaixo, gente, porque assim, eu aprendi uma coisa... Eu achava tão assim, sabe, ficar pedindo voto. Ai, manda um like, manda não sei o quê. E eu vi as pessoas falar, vai, nossa, que apelação, fica implorando. Não é isso. É que o algoritmo dos negócios, ele é por interatividade. Então, se você manda coraçãozinho, se você manda... Pode mandar um dedo do meio, a gente não se importa. Você manda as coisas, qualquer coisa que você mandar vai fazer com que o YouTube entenda que nós somos legais, que nós temos um conteúdo bom, e ele vai mostrar nosso vídeo para mais pessoas, se você puder compartilhar nas suas outras redes também. Então, eu sempre falo, dá uma dedada no nosso vídeo, que pode ser importante aí pro nosso Nem trabalho. que for para dar um dislike, tá tudo bem, tá dando alguma coisa. Se Não der um tem- dislike, por que agora não aparece dislike mais no Não YouTube? sei, deve ser alguma nova política do YouTube de... Então, Não você mostrar que a pode pessoa dar o foi dislike, rejeitada. porque a gente não vai ver mesmo. É. Porque Faz tem assim, a mãozinha Mas positiva qualquer e a negativa. interação, boa ou ruim, a gente aceita. Fale bem ou importante fale mal, que mas fale de interage. nós, né? Falou tudo. Você sabe quem disse isso? Melody. Não tô ligado. Carmen Miranda. Caramba. O tico-tico cá, o tico-tico lá, o tico-tico tá comendo, papá. Ela é história. É maravilhosa, eu sou fã É da dela. fruta na cabeça, né? É da fruta da Várias cabeça. frutas. A portuguesa que projetou o Brasil no exterior. Sim, Os eu vi um Disney documentário e tudo sobre mais. ela uma vez. Ah, eu acho ela fantástica. Vamos lá, gente, ó. Áries aqui, ó. Uma semana para você de tomar decisões que você não quer tomar. Você vai ser amarrado
amarrada para ter que resolver coisa. Não quero resolver, mas vai ter que resolver. Porque se você não resolver essa semana, vão resolver por você e vão resolver tudo errado. Então, como é que é? Leia isso de novo. Ouça isso de novo. Toma frente, porque quem tomar vai tomar errado. E vai estragar o que você construiu. Depois de Áries é Touro, né? Acredito numa semana que você tem aí um passeio, alguma coisa que pode te distanciar um pouquinho da sua casa. E vai ser bom. Pode ir, não vejo nenhum problema, só vejo que você pode estar um pouquinho mais romântico do que o normal, romântica do que o normal, semana um pouco mais sensível. Então evite coisas muito meladinhas se você não quiser se descompor na frente das pessoas, entendeu? Depois de Touro vem Gêmeos, proposta, oportunidade de trabalho chegando, oportunidade de projeto novo. Para isso você tem que deixar para trás alguns dos seus valores. Vejo que você faz isso com uma certa dificuldade, mas eu aviso já que vale a pena que você deixe esses valores para trás, porque tem coisa boa chegando para você. Câncer estava meio despirocado na última leitura, pelo jeito empirocou certo agora. Porque tava horrível, lembra? Tô rindo. Ela tá rindo da minha cara. Aqui, ó, para Câncer, a gente tem momentos em família mais felizes e você conseguindo se fazer entender. Então, você diz e as pessoas entendem o que você diz, que é algo que talvez não tivesse acontecendo na outra semana. Então, aqui tá marcando que você vem sendo valorizado por uma pessoa que não é mais velha, mas é mais poderosa que você, poderoso, poderosa, e isso vai fazer bastante bem pro seu ego, tá bom? Leão mais caseiro nessa semana, tentando arrumar coisas dentro de casa, tentando arrumar bagunça e mais bagunça. Aí no meio dessa bagunça que você tenta arrumar, você faz uma bagunça maior ainda, mas é por uma boa causa. Porque você vai tirar aquelas coisas do arco da velha e você fala assim, eu vou só arrumar essas 3 gavetas e aquilo que tem nas 3 gavetas ocupa o resto da casa. Então só tenta se desvencilhar de verdade. Tirou da gaveta, ou vai para a rua, mas não vai para outra gaveta, porque marca que está um pouco desfocada essa sua arrumação. Depois de alguns meses, isso aqui deve dar certo. Tô brincando, semana que vem vai dar certo. Depois de Leão é Virgem, né? Virgem, ó, aqui eu vejo você tendo uma atitude de muito boa intenção para uma pessoa que não vai te entender. Não é para você ficar triste. Essa pessoa só vai falar para você que não entendeu e desvirtuar um pouco a sua atitude para manter o seu ego, para manter a sua... Ego não, para manter o eu sei, eu faço, eu aconteço. Não liga. O que você fez tá bonitinho, tá aceito aos olhos do universo, foi de coração, e se essa pessoa não entendeu, ela deve levar aí mais uns 3, 4 dias terminando a semana para entender e vocês ficam bem, tá? Libra. Libra tá com a corda toda. Eu tô achando que Libra tem aí, já tem um tempo que aparece aí algumas coisas relacionadas a trabalho e parcerias importantes. E aí eu acredito que elas continuem, porque aqui tá marcando uma pessoa procurando você para fazer algum tipo de negócio, e esse negócio faz com que você pense bastante, porque vai mudar muito sua rotina e todas as coisas se transformam, mas eu acredito que você deva aceitar. Depois de Libra vem Escorpião. Muito cuidado, Escorpião, ficar jogando charme e falando palavras bonitas para as pessoas, palavras que as pessoas querem ouvir, porque isso pode ser confundido com uma cantada e você perder uma pessoa e depois perder mais uma. Então, nessa semana, cuidado com ficar jogando as plumas para as pessoas, porque se você tem algo fixo, você pode perder esse algo fixo por algo que é passageiro e que nem você queria direito. Então, toma cuidado. Sagitário, cuidado para não arrumar briga no trânsito, tá? Sabe que engraçado como o Cavaleiro de Espadas, ele me trouxe trânsito ao longo da minha vida inteira além do tarô, e isso não tá escrito em livrinho nenhum. É uma vivência minha com o baralho, porque o baralho fala com a gente de forma diferente, né? Eu lembro de um acidente com a minha gatinha, de atropelamento, que foi, assim, muito rápido a questão do... Mas não é o que vai acontecer, tá? Você não vai atropelar Não nenhum faz gato. muitos anos, né? Faz pouquíssimo tempo. Eu lembro disso. Eu sei a tua dor. Isso daí me arrepia todinha. Claro que ele é um cavaleiro. Se a gente for pelo livrinho, vai falar de palavras duras, vai falar também de coragem, vai falar de um monte de coisa. Mas nesse caso aqui, ele tá me trazendo o trânsito de novo, o carro de novo, a rua de novo, tá? Então, muito cuidado. Se você não dirige, você vai tomar cuidado também quando você sair andando pela rua ou pegando algum tipo de transporte. Mesmo que aconteça isso, que não vai acontecer em nome de São Miguel Arcanjo, você não tem nada grave, tá? Não tá marcando nada de grave.
Depois de Sagitário a gente tem Capricórnio, proposta de trabalho também. Eu lembro de ter saído em alguma das últimas leituras isso. Essa proposta, ela é uma proposta que vai ser feita por uma pessoa muito exigente. Mesmo que você já trabalhe e não queira sair do seu trabalho, não deixe de aceitar projetos novos dentro do trabalho. Só que saiba que você vai ser bem exigido. Não vai ser uma coisa que você faz dormindo, não. Aquário, já não tá mais bêbado igual a última leitura. Aquário aqui tá bem focado, as cartas estão marcando que você pode se envolver numa pequenininha fofoca, mas essa fofoca é cavada por você mesmo. Então, tenta não interagir, não interagir com pessoas que já são fofoqueiras, porque numa coisa de tirar satisfação, você acaba mirando no que vê e acertando um strike naquilo que você não vê. Então, assim, primeiro nem vai falar com essa criatura, porque essa criatura você já sabe quem é. E é como se você tentasse explicar seu ponto de vista, ele aparecesse depois de um tempo. Então tá dando aí uma confusãozinha, tá? Não arruma pra cabeça, não. Vamos viver na paz. Peixes. Peixes aqui ele pode adquirir alguma coisa inflamatória. Eu acredito que seja bem passageira. E também alguma coisa intestinal, também bem passageira, 2 ou 3 dias. Esse inflamatório para mim tá mais na base dos pés. Então dá uma olhadinha, de repente machucou um dedo, alguma coisa, feriu, vai dar uma olhada, toma um anti-inflamatório, alguma coisa. E essa questão aqui da parte intestinal também aparece, mas é tudo coisa bem rapidinho. E peixe acabou o último, né? Senão a gente volta para Áries de novo com essa roleta. A roda girando. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para a Rosa que você quer tirar alguma energia para essa semana para eles? Vamos dar uma olhada aqui. Como você foi com o tarô, eu vou aqui ó, com o baralho cigano. Vamos ver aqui, ó. Tem curso para fevereiro? Ou não tem agenda ainda? Para fevereiro não. A gente está sem a agenda. Mas, não, tem. Tem tarô, tem baralho cigano, tem borra do café, tem reiki. Peraí que tem mais. Vai ter ritual também. Aqueles rituais coletivos? Rituais coletivos, à distância. Tem bastante coisa, mas eu teria que ver na programação e eu esqueci a programação. Tá. Mas tem uma série de cursos, tendo cursos gratuitos também, que são muito interessantes, vale a pena. Gosto de chamar o povo, né? Vamos ver aqui a energia para fevereiro. Vamos lá. Imaginou se saísse a mesma carta, que às vezes acontece na semana seguida. Olha aqui, ó. Saiu a carta da criança, tá? No baralho cigano, olha aqui, ó. Não precisa, né? Você põe numa só. Ah lá, pronto! O que essa carta pede, tá? Para você primeiro lidar com a sua criança interior, né? Olha, você está satisfazendo ela, você está brincando, você está conversando, você está pondo leveza na tua vida, criatividade, ou você está cheio de rancorzinho aí? Sabe aqueles rancorzinhos que fica te comendo por dentro, não te leva a lugar nenhum? Então para. Criança não é assim, brigou, daqui 5 minutos está tudo bem. Criança não é aquela coisa aventureira que fala, eu vou na frente, eu consigo, eu posso. Então pega essa energia, essa coragem que a criança tem. Não é imaturidade, hein? Presta atenção. É a coragem, né, de avançar, de ter aventura, de se aventurar na vida, a curiosidade de conhecer coisas novas, viver novas experiências. E coloca, porque a semana pode ser divertida, ela pode ser leve, ela pode ser gostosa e você pode ter lazer mesmo dentro do teu trabalho. É trazer essa parte leve, criativa, criança, para os afazeres mais difíceis. Tá dado o meu recado. Rosa, vai chupar pirulito, né? Você tem uma... Olha lá, não fala assim, como se empolga. Não, gente, pirulito de criança. Olha aqui, vai comer então um chicletinho, pronto. Não pode Rosa, mostrando. Você tem um recado, de repente, ou alguma perspectiva para falar sobre o Projeto Farol pra gente? O que seus oráculos falam do projeto? Tem um tempo para isso ficar legal, maior? Não estaremos mais aqui mês que vem? Como é que é mesmo? Fala isso não. Bom, eu não sei a história daqui, eu sou apenas uma convidada que já veio 2 vezes, mas estou muito feliz. Vamos ver aqui. Vamos ver a energia para isso. Escreve aí embaixo, galera, se vocês querem a Rosa novamente com a gente. Tem trabalho aqui, viu, Selena? Que bom, né? Ai, como eu amo esse baralho. Nossa, tem perspectivas positivas sim, tá? Mas tem uma fase de trabalho ainda grande, porque a justiça me traz. Se você planta, você colhe, né? Então tem muita coisa para ser
ainda plantada, né, para a gente poder colher em relação a isso. Mas fala que tem uma grande possibilidade, em torno de 80%, de ter até um crescimento rápido, né? Porque tem muitas, me parece, eu não sei quais são as pessoas que vêm aqui, quem são os fixos, nem sei se é assim que fala o nome, tá? Mas são pessoas que são bem conceituadas, né? Então pode, nesse momento, não tá aparentando, mas as pessoas que vêm, elas vão ficar. Não é aquela pessoa que passa e, eu vi, gostei. Não, é um público que reverencia as pessoas que estão aqui, fala de novidades, coisas boas, chegando rápido, e tem uma possibilidade de ter outras parcerias, possibilidade de ter crescimento, né, em relação a ter uma fixação, e esse projeto, ele dá certo sim, tá? Agora, precisa ser colocado nesse projeto bastante energia masculina. E o que é energia masculina, tá? Não é só lá da porrada, não é isso, tá? Energia masculina, o que é? É colocar o quê? Intelecto. Não pode ser muito mimimi, muito emocional. A coisa tem que ser profissional mesmo. Profissional no sentido de planejamento, de estratégia, com meta, chicotinho, sabe, seguir aí um padrão para crescimento, porque fala que tem uma perspectiva muito poderosa da coisa crescer, novidades chegando, mas a gente não pode estar imaturo na situação, né? Então, quando eu falo assim, boas parcerias, é pessoas que fazem crescer, não que são grandes, não que são famosas, mas pessoas que estão na mesma energia do crescimento, né? Então, pede esse olhar, né? E ter essa estrutura bem masculina, no sentido do yang mesmo, de organização, a frieza para poder exigir até determinadas coisas, um pouco mais de pontuação e uma meta, né? Não estou dizendo meta, aquela meta que é um pé no saco, vende tanto, senão você não ganha. Não é isso, mas uma meta de planos. Quantas pessoas a gente vai trabalhar aqui, como que vai ser, a gente tem uma coisa que está, sei lá, mais focada, vamos falar de determinado assunto, um pouco mais de direcionamento. Não é ruim, mas dá para melhorar e muito. E fala de crescimento, mas não dá para ser apamonhado, não dá para levar numa brincadeira, porque assim, existem todas pessoas envolvidas que vêm com o intuito profissional de fazer crescer, de fazer acontecer, e outros estão vindo só para ver no que vai dar. Aí é o que eu digo, né? Quando você sabe onde você quer chegar, você chega. É a história da Alice, né? A Alice está lá no cruzamento, né? Conta lá com o gato que ri. Aí vê lá os caminhos, aí pergunta lá pro gato que ri. Para onde vai esse caminho? Aí o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então qualquer porra serve. Então é isso. Se tem, sabe onde quer chegar e todos têm a mesma visão, é uma egrégora forte que rapidinho vem. As cartas aqui foram todas positivas, pequenas vírgulas, ajustes, né? E sem muito mimimi. É para fazer não acontecer, tendo uma meta, um planejamento, a coisa cresce, tende a crescer bastante. Agora, eu não sei se isso é um recado para nós ou para quem são os líderes, os donos, etc. e tal. Tá dado meu recado. Rosa, Oi. Obrigada, a gente já passou bastante do tempo. Passou mesmo, tô só vendo aqui. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, amei tudinho, sempre divertindo. Você vê que não passa o tempo? Como o assunto age pra gente, não passa, vai rolando. Quando o assunto é gostoso e você fascina as pessoas, tenho muita admiração por você, você sabe disso. E eu também tenho por você. E eu quero te convidar para você vir mais vezes, de repente para você fazer leitura de perguntas da galera. Vamos nessa. Então, você depois me conta a sua disponibilidade, vocês também deem uma força aí, queremos a Rosa novamente, e compartilha junto, porque ó, o númerozinho lá do YouTube, se aumentar de seguidores, conforme aumenta, muda toda a realidade da gente aqui, né? Muda, vai mudar. Inclusive, estamos chegando em 8 mil já. 8 mil para um projeto que tem quanto tempo? 2 meses? 2 meses que a gente tá aqui, 8 mil é muita coisa. Então, aliás, vocês podiam me seguir também lá no YouTube, não tem nada. Mas só me segue, porque nem sei como é que tá, mas procura lá Selena Fortuna e me segue, porque talvez eu comece a colocar umas coisas lá, se vocês me seguirem, eu me sinto incentivada, entendeu? Oi. Qual que é o seu canal do YouTube? É Rosa Holística, Rosa, HOLYSTICA, Rosa Holística. Só Rosa Holística. É fácil de achar. O meu não é que não tem nada, o meu tem bastante oração, bastante ciclo de oração, tem bastante coisa lá, mas não tem nada relacionado à parte holística ainda, até porque na época que eu comecei isso não era uma coisa que dava
que dava para eu fazer. Era mais difícil. Mas quem sabe eu me sinta mais forte nos próximos tempos. Com certeza, senão vamos tacar floral no você. Né? É. Agora eu já sei. A mimosa. Mimosinha, No fundo eu disfarço, mas eu sou muito mimosa. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço. Obrigada, galera. Beijo. Obrigada, Eudes, por todo o suporte aqui. Obrigada, plateia. Incrível. Amei, adorei. I Plateia. love you. I love you. E um beijo para vocês. Até quarta que vem.